Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso intitulado Álgebra e Análise em Espaço dos Complexos, em espaço complexo, em espaço dos números complexos. Muito bem, durante as aulas anteriores nós apresentamos os conceitos iniciais, os conceitos fundamentais associados aos números complexos. Nós definimos o número complexo, apresentamos formas de expressar o número complexo, fizemos uso da expansão em série infinita de Taylor para melhor escrever o número complexo em termos das funções trigonométricas seno e cosseno, a saber, as funções trigonométricas associadas à trigonometria do círculo, Então, muito bem, agora nós vamos analisar outras propriedades. Vale ressaltar que este mini curso é oferecido, promovido pelo Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, pelo Departamento de Extensão, pelo Departamento de Pesquisa e pela Diretoria de Ensino do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, e eu, professor Damião Pedro Meira Filho, professor de Ciências Exatas, professor de Física Teórica da cadeira de Física Matemática deste Instituto, em cooperação com os meus colegas e servidores e com nossos prezados estudantes. Nós estamos gradativamente gravando, fazendo upload para a plataforma do YouTube e exibindo nos canais, nas redes sociais e nos canais do YouTube, certo? Aqui em particular, essa playlist está exibida, pode ser encontrada e nós podemos assistir, os interessados podem assistir no canal intitulado Professor Damião Meira e FPA Campus de Santarém. Então, apresentando novas propriedades, nós temos, em aulas anteriores nós também apresentamos propriedades da estrutura algébrica do espaço dos números complexos, do espaço complexo, e agora vamos fazendo uso de um resultado obtido durante as aulas anteriores, resultado esse aqui expresso pela exponencial, cujo argumento é iθ, isso é cosseno de θ, nós demonstramos, e seno de θ. Não devemos esquecer que i é igual à raiz quadrada de menos 1, ou seja, menos 1 elevado a 1 dividido por 2. Esse é denominado número imaginário. Esse número i pertence ao espaço matemático dos complexos. Então, aqui nós temos exponencial, cujo argumento é o número imaginário multiplicado pelo ângulo θ, igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Então, agora vamos, com base nesse resultado, vamos apresentar a seguinte propriedade aqui. A propriedade é exponencial de menos iθ, exponencial de menos iθ, isso pode ser reescrito como exponencial de i menos θ. Então o novo ângulo é θ, então nós podemos fazer a substituição direta, cosseno de menos θ mais i seno de menos θ. Nós aqui estamos utilizando, vale ressaltar que nós estamos utilizando a trigonometria do círculo. A trigonometria do círculo. E no âmbito da trigonometria do círculo, nós sabemos que cosseno de θ é igual a menos a cosseno de menos θ, uma vez que a projeção do cosseno ocorre sempre sobre o eixo horizontal, ao passo que a projeção do seno ocorre sobre o eixo vertical. Então, aqui o seno de θ, de acordo com a trigonometria do círculo, é igual menos o seno de menos θ. Muito bem, então com base nesses resultados, nós vamos, obtidos no âmbito da trigonometria do círculo, porque
Por qual motivo ressaltamos trigonometria do círculo? Pelo fato de que existe também uma trigonometria da hipérbole. E sobre as cônicas, círculo, elipse, parábola e hipérbole, nós trataremos oportunamente em uma outra playlist, em um outro curso ou minicurso dedicado a estudar geometria analítica. Faremos isso oportunamente, estaremos anunciando brevemente aqui durante as aulas associadas aos outros tópicos, às outras playlists. Então, nós podemos escrever aqui exponencial de menos i θ é igual a cosseno de menos θ, que é igual a cosseno de θ, mais i seno de menos θ. E seno de menos θ, de acordo com a trigonometria do círculo, é igual a menos seno de θ. Então, nós temos menos seno de θ, de modo que a exponencial de menos i θ é igual a cosseno de θ menos i seno de θ. Então, este resultado é importante. E então aqui mais uma vez nós temos, resumindo, nós temos exponencial de i θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Esse resultado foi demonstrado detalhadamente nesta playlist, nesse minicurso, em aulas anteriores, e agora nós mostramos que exponencial de menos i θ é igual a cosseno de θ menos i seno de θ. Então vamos analisar esses dois resultados. E então, se nós fizermos aqui exponencial de i θ multiplicado por exponencial de menos i θ, nós temos, se nós fizermos esta conta, nós temos então exponencial de i θ menos exponencial de menos i θ. E isso é igual a exponencial de zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Muito bem. Então, resta calcular aqui, utilizando as funções trigonométricas do círculo. Então, nós vamos agora calcular, considerando o cosseno de θ e o seno de θ. Então, vamos rapidamente. Aqui, propriedades, né? Nós escrevemos propriedades. E então, agora vamos apagar muito bem. Então, exponencial de i θ multiplicado por exponencial de menos i θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ multiplicado por cosseno de θ menos i seno de θ. Então, fazendo a multiplicação, nós temos cosseno de θ multiplicado por cosseno de θ. Então, nós temos cosseno de θ elevado a expoente 2. O primeiro multiplicado com o primeiro multiplicado com o segundo. Então, nós temos menos i cosseno de θ seno de θ. O segundo multiplicado com o primeiro. Então, nós temos i seno de θ cosseno de θ. E o segundo multiplicado pelo segundo, nós temos menos i elevado a expoente 2 e seno de θ elevado a expoente 2. Então, agora nós sabemos que cosseno de θ multiplicado por seno de θ é igual a seno de θ multiplicado pelo cosseno de θ, uma vez que seno de θ e cosseno de θ pertencem ao espaço dos reais, e a multiplicação de termos no espaço vetorial dos reais é do tipo obedece à propriedade de comutatividade, de modo que x multiplicado por y é igual a y multiplicado por x no contexto do espaço dos reais. Então, outra informação importante é de que se i é igual a menos 1 raiz quadrada de menos 1, isso implica que i elevado a expoente 2 i pode ser escrito como menos 1 elevado a 1 sobre 2. Então, i elevado a expoente 2 é menos 1 elevado a 1 sobre 2 elevado a 2. Então, i elevado a 2 é menos 1 elevado a 2 dividido por 2. Então, é menos 1 elevado a expoente 1. E todo número elevado a expoente 1 é o próprio número. Então, nós temos menos 1 como resultado. Então, considerando essas observações,
nós podemos escrever aqui, né, exponencial de iθ multiplicado por exponencial de menos iθ, isso é igual a cosseno de θ elevado a expoente 2. Aqui nós temos a soma de simétricos, e então a soma de simétricos gera o elemento neutro da operação de soma, isso é igual a zero. E nós temos então menos o número imaginário i elevado a expoente 2 é igual a menos 1, então menos 1, e o seno de θ elevado a expoente 2. Menos 1 multiplicado com menos 1 é igual a mais 1, e portanto a exponencial de iθ multiplicado pela exponencial de menos iθ é igual a cosseno de θ elevado a expoente 2 mais seno de θ elevado a expoente 2. Nós aprendemos em aulas anteriores, especialmente no âmbito do nosso mini curso, né, da nossa playlist dedicada a estudar cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, nós fizemos detalhadamente esta demonstração no âmbito da trigonometria do círculo e sabemos que, de acordo com a trigonometria do círculo, nós sabemos que cosseno de θ elevado a expoente 2 mais seno de θ elevado a expoente 2, isso é rigorosamente igual a 1. Então implica que a exponencial de iθ multiplicado pela exponencial de menos iθ é igual a 1. Necessariamente esse resultado pode ser obtido utilizando esta nomenclatura, esta representação, tal como pode ser utilizado fazendo aqui, usufruindo da propriedade de exponenciação, e nós sabemos que x elevado a a multiplicado por x elevado a b é igual a x elevado a a mais b. Nós sabemos que x elevado a a dividido por x elevado a b é igual a x elevado a a multiplicado por x elevado a menos b, isso é x elevado a a menos b. Nós sabemos dessas propriedades, nós sabemos que x elevado a a elevado a b é igual a x elevado a a vezes b. Nós também sabemos que raiz de índice b de x elevado a a é igual a x elevado a a dividido por b. Muito bem, então são propriedades estudadas durante o primeiro grau de potenciação e radiciação, e nós estamos usufruindo dessas propriedades, e portanto esse resultado é igual a 1, tanto fazendo uso da representação em termos de funções trigonométricas do círculo, como fazendo uso usufruindo das propriedades, evidentemente dessas propriedades aqui expressas, são propriedades estudadas durante o primeiro grau, propriedades de potenciação e radiciação. Agora vamos então nós sabemos que Z, o elemento, pertence aos complexos. Esse número Z pertence aos complexos e ele pode ser escrito como um módulo de Z. Nós mostramos detalhadamente esta representação, apresentamos em detalhes esta representação em aulas anteriores. Isso é I exponencial de I, número imaginário multiplicado por θ, e Z complexo conjugado, ou seja, o complexo conjugado de Z é módulo de Z exponencial de menos Iθ. Nós sabemos, então nós podemos escrever Z multiplicado pelo seu complexo conjugado correspondente, isso é módulo de Z exponencial de Iθ, módulo de Z exponencial de menos Iθ, isso é módulo de Z elevado a expoente 2, e o exponencial de Iθ multiplicado pelo exponencial de menos Iθ, nós já sabemos que esse resultado é igual a 1, rigorosamente igual a 1, de modo que Z multiplicado por Z complexo conjugado é igual ao módulo elevado a expoente 2, então o módulo de Z é igual a raiz de índice 2 de Z multiplicado pelo seu complexo conjugado correspondente. Em outras palavras, de outro modo, nós podemos escrever isso como um expoente 1 dividido por 2.
uma outra propriedade. Uma outra propriedade importante é de que se a exponencial de iθ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ, então a exponencial de i 2θ é igual a cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Então, nós podemos escrever assim, considerando que agora o ângulo não é θ, é 2θ. De forma geral, nós podemos escrever exponencial de i a θ, e isso pode ser escrito como cosseno de a θ mais i seno de a θ, onde a pertence aos reais, ou seja, um número real qualquer. Então, nós podemos também, generalizando, nós podemos fazer esse a igual a n, e n sendo que n pertença aos inteiros, ou seja, n sendo menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Por exemplo, pertencente aos números inteiros. Então, nós podemos escrever i nθ como cosseno de nθ mais i seno de nθ. Muito bem, isso é uma outra importante propriedade. Ainda, nós usufruindo das propriedades de radiciação e exponenciação, nós podemos escrever exponencial de iθ elevado a expoente n. Então, isso é cosseno de θ mais i seno de θ, tudo isso elevado a expoente n. Nós também sabemos que exponencial de iθ elevado a expoente n, de acordo com as regras de potenciação e radiciação, pode ser reescrito como exponencial de nθ, de número imaginário i, nθ, e isso nós já sabemos, é cosseno de nθ mais i seno de nθ, de modo que nós podemos comparar. Então, nós podemos escrever assim o seguinte resultado. Podemos, a partir dessas duas observações, escrever que o cosseno de θ mais o i seno de θ elevado a expoente n é igual ao cosseno de nθ mais i seno, i número imaginário, seno de nθ. Então, esta também é uma importante propriedade. E, por fim, vamos, com base neste resultado, nós sabemos que z é igual ao módulo de z exponencial de iθ, e nós sabemos que z elevado a n é igual ao módulo de z elevado a n, módulo de z exponencial de iθ, todo esse termo elevado a expoente n. De acordo com as regras de potenciação e radiciação, nós sabemos que isso é módulo de z elevado a n, exponencial de iθ elevado a n. E isso pode ser reescrito como módulo de z elevado a n, exponencial de iθ e nθ. E, portanto, o módulo de z,
e por consequência o z elevado a n, então é módulo de z elevado a n é cosseno, não é? Cosseno de n θ mais i seno de n θ. Então nós vamos neste momento encerrar a aula sobre este assunto em particular e retomaremos oportunamente durante a próxima aula associada a este mini curso intitulado Álgebra e Análise em Espaço Complexo, ou seja, fazendo uma análise, tal como se faz em matemática a análise no espaço dos reais, a análise real, nós fazemos a análise no espaço dos complexos, a análise complexa, álgebra e análise complexa. Agradecemos a participação, agradecemos todo o prestígio concedido por Vossas Excelências. O IFPA, o Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, agradece pela participação e pelo prestígio concedido e estamos à disposição para aperfeiçoar, optimizar, revisar, corrigir e efetivamente elevar o nível dos nossos cursos, dos nossos mini cursos e de todas as ações de ensino, pesquisa, extensão, pesquisa, ensino e gestão desenvolvidas pelos servidores e pelos estudantes, né, na cooperação entre estudantes e servidores do nosso Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém. Agradecemos o apoio qualificado de todos nós. Muito obrigado.